Começa hoje o julgamento que pode deixar o Bolsonaro inelegível. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre as possibilidades dele escapar dessa e por que é muito difícil o Bolsonaro não ficar inelegível. De qualquer forma, existe um movimento desesperado hoje entre os bolsonaristas que não estão aceitando esse julgamento do TSE que vai colocar o Bolsonaro inelegível. Assim como existem esperanças por parte dos bolsonaristas que o Nunes Marques faça o tal pedido de vista para que esse processo demore um pouco mais. Mas é muito importante dizer que esse é o primeiro de muitos processos que vão colocar o Bolsonaro inelegível. E este é o primeiro exatamente porque esse processo já começou numa instância superior. É um processo do TSE, exatamente porque o Bolsonaro, durante todo o tempo, contestou a validade das eleições no Brasil, em especial a questão das urnas eletrônicas. Isso vai dar um bafafá muito grande entre os bolsonaristas que sobraram, porque eles também não acreditam nas urnas eletrônicas, mas de toda forma, o Bolsonaro desafiou muito o Poder Judiciário e nisso a gente já tem certeza que ele será condenado. O detalhe é que se o Nunes Marques fizer o tal pedido de vista, que muitos acreditam que ele não vai fazer, esse processo demora um pouco mais. E o Bolsonaro vai poder candidatar? Não, porque são vários processos e ainda que o Nunes Marques consiga adiar um pouco mais essa condenação do Bolsonaro, ele só vai conseguir adiar para dar um tempo para o Bolsonaro tentar se reconfigurar, fazer novas alianças e talvez voltar para a política. Por que eu acho que é muito difícil isso acontecer? O Nunes Marques não tem nenhuma responsabilidade de solidariedade com o Bolsonaro. Assim como o Zanin deixou bem claro ontem que ele entra no STF para ser ministro do STF, não para ser um empregado de quem o indicou, a mesma coisa acontece com o Nunes Marques. Ele, por ter sido indicado pelo Bolsonaro, ele vai escolher se ele vai satisfazer o Bolsonaro e fazer o pedido de vista, ou se ele vai ficar junto com os colegas, tanto do STF quanto do TSE, que são contra o que o Bolsonaro fez em relação à justiça brasileira. Lembrando, Bolsonaro pediu fechamento do STF, o Bolsonaro já estava com uma minuta golpista para fechar o TSE. E é por isso que a gente precisa se perguntar nesse momento. Existe lógica em acreditar que o Nunes Marques vai ficar contra os demais ministros que ele pode precisar no futuro para ficar a favor de um Bolsonaro só porque Bolsonaro o indicou? E o próprio Bolsonaro disse que é muito cara a eleição de um ministro do STF. Isso porque, gente, não adianta. O Bolsonaro não indicou o ministro do STF. Rolou uma pressão, da mesma forma que rolou a pressão em relação a não indicar o Zanin, mas o Lula não cedeu. O Bolsonaro cedeu às pressões e os indicados pelo Bolsonaro, nem conhecidos do Bolsonaro são pessoas que foram ali colocadas por quem financiou a entrada do Bolsonaro no poder. E agora, o que acontece? Sendo condenado à inelegibilidade nesse momento, provavelmente o PL vai tentar justificar que isso não é problema porque o vitimismo vai fazer com que o bolsonarismo cresça ainda mais e que eles tenham um certo capital eleitoral durante as campanhas para prefeitos. Mas isso é muito difícil, porque o vitimismo em relação à condenação do Bolsonaro, ele só faria sentido se não tivessem muitos elementos que mostram que o Bolsonaro cometeu vários crimes. Mas uma prova que a gente tem que os bolsonaristas não estão dispostos a continuarem com o Bolsonaro é que o número de apoiadores do Lula entre os eleitores do Bolsonaro aumentou, ou seja, o pessoal bolsonarista radical pode estar até fazendo aquele oba-oba, os 4% de radicais do Bolsonaro, mas a maioria dos eleitores do Bolsonaro já estão entendendo que a economia está melhorando. Então, no final da fritada dos ovos, o que a gente precisa entender é o seguinte, olha, esse é um processo, o pedido de vistas não arquiva o processo, só adia o julgamento. Nunes Marques dificilmente vai ficar contra os juristas para ficar a favor de um Bolsonaro que já está liquidado, já está acabado, e ainda que o Bolsonaro tente usar o vitimismo para fazer capital político depois de condenado, olha, é muito difícil isso dar certo, porque ser bolsonarista agora está sendo vergonha. Os bolsonaristas agora se tornaram anti-Lula, mas eles não estão mais com tanta coragem de defenderem o Bolsonaro. Tirando aqueles 4% de radicais que a gente conhece, os bolsonaristas estão falando que não dá porque o Lula é ladrão, toda aquela palhaçada que eles falam, mas defender o Bolsonaro depois do escândalo das joias, depois dessas questões relacionadas aí ao 8 de janeiro, olha, tá muito difícil. Eu queria pedir para você acompanhar o meu trabalho. Quem puder ajudar com o Pix, tá aí, 038 761 09604, e você pode ajudar também
convidando pessoas para participarem. Valeu e até mais.